antes de olhar o atleta, eu preciso olhar o ser humano. Porque muitas outras pessoas não olham o ser humano. Eles olham o cara que vai fazer o gol, que vai tirar, ou que vai pegar um pênalti, etc. Se o psicólogo não for sensível, todos os diplomas que ele tem na parede não vão fazer sentido. Aquilo que a pessoa passou, muito provavelmente ela vai tomar decisões no dia a dia dela, pautadas na sua experiência. Ou seja, uma pessoa que sofreu muito, ela vai fazer as outras pessoas sofrerem, porque é o contexto de vida dela, né? Então, se eu deixo a minha felicidade na mão do outro, o outro pode fazer o que quiser, e o outro não é responsável pela tua felicidade. Bem, amigos, falamos já ao vivo em definitivo. Haja coração, é muita emoção. Um papo maravilhoso no Bons de Papo, Dani Artigas. Isso aí, literalmente muita emoção hoje. Muita emoção, vamos lidar com a emoção, haja coração, haja mente, enfim. Ele que é psicólogo do Curitiba Futebol Clube, trabalha com o pessoal da base, fazendo com que os meninos conheçam realmente como até se posicionar dentro de campo mentalmente, que é o principal. Estamos recebendo ele, que tem sobrenome de espumante famosa, Fontana Fredo. Você entende, né? Há muito. www.buenowines.com.br, você encontra também na Vinhos Bem. Haja coração, recebendo Rodrigo Fontana. Rodrigo Fontana, bem-vindo. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui, poder falar um pouquinho desse tema tão importante, né? Saúde mental dentro de campo, fora de campo, situações relacionadas ao contexto clínico e esportivo. Esse é o meu dia a dia, é nisso que eu me dedico, que eu trabalho. E que bom, parabéns por vocês terem escolhido um tema relacionado à saúde mental. As pessoas precisam, é um tema muito emergente. Você falou, quando a gente estava conversando antes, né? Você falou da fragilidade emocional e que as pessoas estão doentes mentalmente, né? Então, é sempre importante a gente levantar esses assuntos, assim, e que às vezes uma palavra que você fala pega a pessoa, ela se identifica e vai procurar ajuda, ou até mesmo uma reflexão que a gente faça já ajuda essa pessoa a mudar um pouco a postura, né? Sem dúvida. A saúde mental hoje é um tema, eu vejo como um tema emergente, é algo muito emergencial na população mundial, não só no Brasil, por todo um contexto social, cultural e familiar, e saber lidar melhor com as suas emoções, com os seus sentimentos, as suas sensações, faz parte do nosso desafio. Eu sempre digo assim que as pessoas, o que mais as pessoas têm dificuldade hoje em dia é lidar com pessoas. Engraçado até isso, né? Mas é o que eu vejo todos os dias. E é o que a gente recebe também dos empresários aqui. Todos são unânimes em falar também em lidar com pessoas. É um reflexo já, né? Do que tudo está vivendo na questão pessoal, na questão profissional. Eu tenho visto isso muito no consultório. Quanto mais o tempo passa, mais empresários, donos de empresa, gestores de empresas, gerentes, têm se dedicado a entender mais de si. E para isso, as pessoas precisam começar a olhar mais para dentro do que para fora. Se a gente precisa, para tentar ser feliz, olhar para fora, algo está errado. A gente sempre vai precisar do externo para ser feliz, ou trocar de carro, ou trocar de casa, ou comprar algo que é de desejo. Isso são realizações de desejo, e não é felicidade. Isso até se tem uma felicidade a curtíssimo prazo, mas depois que adquire esse bem, enfim, acaba passando muito rápido e você já vai para outra. Não se sustenta, né? Exatamente, é muito curto prazo isso, né? Vamos só agradecer antes os nossos patrocínios, porque depois a gente vai entrar nessa conversa aí, a gente relaxa e vai a fundo, né? E tem um momento de felicidade que eu posso dizer, que é usar as coisas da Ícaro. Caraca, hein? Ícaro Semijoias, que eu estou usando hoje. Esse vestido aqui da Lojas Pulp também, lindíssimo. Não, e combinou muito. Pegando a Pulp também de Vidal. Não, maravilhoso, né? Demais. E a combinação, assim, ó, da vida. Meu Deus, hoje combinou esse look, fica uma loja na frente da outra, facilita a vida. Nossa, só atravessar a rua e pronto. Já compõe todo o visual, e isso é um momento de felicidade, vou te dizer, hein? Sim, o pessoal da Ícaro é muito fera, sempre comprou lá também, o pessoal tem um super atendimento ali. Maravilha. É fantástico. Mundo dos Fogões. Mundo dos Fogões, também, nosso alegria, grande né? parceiro. Alegria também comprar. Usei final de semana já a minha panela lá, que ela só não cozinha sozinha, mas
É Mas linda. Além de logo- ser boa, de não grudar a comida, tem uma É panela bom da demais. Tramontina lá que é maravilhosa. Sério, vou buscar essa, eu não tenho Cara, ainda. essa é demais. Vou Ele ter que lançar. encomendou umas porque eu pedi pra Você ele. tá brincando? Aham, uma referência. Fui lá e ele falou, não, essa aí eu vou pedir. Daí ele não se aguentou, pediu a coleção inteira. Cara, esses dias o Furelli me enfiou tanta faca, que esse cara é um assassino. Meu pai pegou também uma faca lá pra dar de Meu Deus do presente céu. Linda, do concorrente ali, do Atlético Paranaense. É? Pra dar pra um Bonitão, atleticano. tem umas aham. facas lindas lá. Meu Deus, eu tô com umas 10 já lá em casa. Oh, Toda vez que eu vou lá, ele falou, maravilha. tá uma faca, leva uma faquinha de presente. Eu falei, mas o que será que tá pensando? Tô esquartejando? O que Ai, credo. Meu Deus. E Mas você agradecer, tem de tudo, tem de tudo. Tem de tudo. E agradecer também a Demicon Campo Largo, A Demicon. que tem realizado sonhos com planejamento de vida em qualquer área. Vai fazer um consórcio imóvel, de carro, para estudar, para fazer a cirurgia plástica, para o que quiser, tem um planejamento e é fundamental para não passar aperto. Exato. Aposentadoria imobiliária para não passar aperto também na velhice, que é muito triste. Demais. Chega, você passa essa fase ativa que a gente tá, de trabalho, que a gente corre atrás, né? Tá com conta para pagar, tem pique, mas chega uma idade que você quer Tudo. tranquilidade, e para isso a Demicon. Exatamente. E realizar sonhos, né? Sonhos que trazem felicidade, nem que seja momentâneo, mas trazem. Trazem. Você viu? Nesse caso, eu acho que é aquela felicidade duradoura, porque esse É. equilíbrio é Exatamente. fundamental. Eu digo em termos de uma viagem, às vezes você quer realizar um sonho de uma viagem, também. né? Você vai lá, viagem, faz, e é legal, né? Isso. E é pra vida, né? É um aí. investimento, investe em você, né? Uma viagem é um investimento. Isso aí, Show de bola. gente. Então, Rodrigo, olha, tem muita coisa pra gente falar, Bora lá, porque esse vamos lá. tema, assim, é muito amplo, né? Uhum. Mas eu acho que, num geral, assim, quando a gente encontra alguém, tá todo mundo estressado, todo mundo assim, ó, parece que se sente sufocado de tanta coisa para fazer, de tanta correria. Eu não sei se é correria mesmo ou a gente faz ser corrido, né? É. Então, assim, como que você tem percebido isso em consultório? E de que forma que você tem ajudado essas pessoas? Como que elas estão lidando com isso, com essa ansiedade? Tá todo mundo muito ansioso, querendo as coisas para ontem. O WhatsApp também faz a gente resolver tudo para ontem. Então, como que você vê isso em consultório? Bom, eu sempre digo no meu dia a dia que se tem duas coisas que as pessoas precisam reavaliar, refletir e aí pegar para resolver mesmo, duas coisas essenciais: falta de paz e falta de tempo. Se nós não estamos em paz conosco mesmo e nós não temos tempo para nada, principalmente para coisas essenciais, né, família, etc. e tal, nós precisamos reavaliar. Alguma coisa errada tem ali, né? E aí é um trabalho, é um processo que eu sempre digo, né? E eu sempre garanto duas coisas, e garantir algo no comportamento humano é muito desafiador. Não se garante, na verdade, nada, porque não trata de mim, trata do outro, né? E às vezes você pode pegar o melhor médico, o melhor psicólogo, o melhor psiquiatra, enfim, e depende de você. Você é o agente transformador, não é o profissional que está ali. Ele vai te conduzir, ele vai te encaminhar a cenários, a caminhos melhores, mais prósperos, mas a única pessoa que vai percorrer esse caminho é a pessoa que está ali procurando ajuda, né? Então, eu sempre digo também que nós confundimos estarmos estressados como algo normal. O estresse, cientificamente falando, ele é uma reação adaptativa de um estado de alerta, e existem algumas fases do estresse que são importantes, seja ela relacionada a um contexto desafiador no teu dia a dia, né? Mas nós, pessoas, seres humanos, acabamos confundindo como é normal ficar e ser estressado. Na verdade, não é normal. É uma reação adaptativa de algo que está rolando, que está acontecendo, e nós não sabemos o que é que está acontecendo de fato. Então, começar esse processo terapêutico de entender qual é o cenário da vida, aonde ele esteve, aonde ele está e aonde ele quer chegar, é o primeiro passo de tudo. Com isso, nós vamos começar a identificar quais são os setores da vida que está estressado. Ou é falta de tempo, é falta de paz, é algum desconforto no trabalho, muitas vezes acaba levando para a vida pessoal. É muito fácil a gente falar que, o que está no trabalho fica no trabalho, o que está em casa fica em casa, e não é assim. A cabeça é a mesma, né? É a mesma cabeça, né? E além da cabeça, o corpo sente. Eu vejo muito no meu dia a dia assim, estou esgotado, exausto, cansado.
né? Aí você vai fazer um apanhado geral da vida da pessoa, a pessoa acaba sendo mais ou menos em tudo na vida, né? Então, se eu quero ser mais ou menos em tudo, ou eu penso que está mais ou menos eu serei, né? E fazer esse apanhado geral, buscar esse histórico, esse contexto social, cultural e familiar, é a premissa de tudo. Aí Mas como que você identifica? Assim, não, realmente é o estresse que está te consumindo. É por esse cansaço ou que outros sinais que a pessoa dá? Tem N fatores que compõem o estresse, né? Entre eles o cansaço físico e emocional. E a gente começa a identificar situações, lacunas, gargalos no dia a dia da pessoa, onde ela não faz uma prática de atividade física. E eu sempre falo que o remédio mais barato e mais eficaz do mundo é a atividade física. Tem um poder gigantesco. Talvez eu seja um pouquinho suspeito a falar, porque eu também sou psicólogo do esporte, né, com especialização, mas eu lido todos os dias com isso e eu sei o quanto é importante a prática de atividade física. E não precisa ser de alta intensidade, pode ser moderada, seja 30, 40, 50 minutos por dia, mas é muito importante, né? Então, se eu tenho uma dica para deixar, faça uma atividade física, que é muito importante. E nesse contexto do dia a dia, dentro de um processo de psicoterapia, é importante levantar todos os cenários da vida da pessoa. Digamos assim, começar a olhar a pessoa de dentro para fora, não de fora para dentro. Quanto mais a gente olha de fora para dentro, mais a gente precisa de coisas. E coisas não fazem diretamente diferença na nossa vida. Elas contemplam. Né? Então, se a gente precisa fazer alguma coisa em relação a comprar, adquirir, trocar, para estarmos felizes, a conta não está fechando. Tem algo errado aí, né? Se nós ficamos bem conosco mesmo e não precisamos tanto do outro, o outro pode fazer parte da nossa vida, mas não ser a nossa vida. E hoje em dia, se você tem um tempo muito ocioso, você começa a olhar muito o Instagram, ver a vida dos outros, você começa a se comparar. Que veio a depressão. Aí vem a depressão. Se você começa a trabalhar demais, que daí você quer conquistar as fica coisas, estressado. fica estressado. Então é isso mesmo. Tá difícil, né? Tá difícil equilibrar essa conta, tá né? difícil esse equilíbrio, esse controle, né? É Exatamente difícil, isso. Né, Rodrigo? Exatamente. E assim, eu entendo que uma depressão, por exemplo, ou um transtorno de ansiedade, se inicia dentro de um processo estressor. Se você não trabalha esse processo de estresse, você não articula, você não movimenta, essas emoções e esses sentimentos, vai se tornar um quadro sintomático de transtorno ansioso. E se da mesma maneira você não trabalha, não articula, não movimenta, não transita para entender o que é que está acontecendo, quais são as variáveis que estão acontecendo para deixar a pessoa numa instabilidade emocional, dentro de um fator estressor, até mesmo dentro de um quadro ansioso, pode gerar também um processo transitório depressivo. Vocês escutaram o que eu falei agora. Um processo transitório depressivo é diferente de ter e ser uma depressão. Eu ouço muito no meu dia a dia, eu sou um depressivo. Primeiro ponto, você não é, você está. O nosso cérebro ele é muito metódico, ele gosta de coisas pragmáticas e simples, embora ele seja um computador de última geração. Mas a gente precisa trabalhá-lo, né? Treinos mentais são necessários no nosso dia a dia. Por exemplo, eu entender que uma dificuldade é diferente de um desafio. O que para mim é uma dificuldade? É alguém que não pode acordar pela manhã no dia a dia, tomar as suas próprias decisões, dizer quero, não quero, certo, errado, bom ou mal, vou ou não vou. Essa pessoa tem dificuldade. Ela não depende só dela. Para todas as outras pessoas, nós aqui temos N desafios na nossa vida. Situações para resolver, falta de tempo, situações relacionadas a amizades, relacionamentos pessoais, família. Coisas que você tem a capacidade de enfrentar. Exatamente. Nós temos a habilidade psicológica de enfrentar situações desafiadoras. E para isso existe uma preparação. E aonde que acontece? No setting terapêutico. É no dia a dia. E assim, eu sempre digo também, tem algumas frases que eu sempre reforço com os meus clientes, pacientes, que não adianta você ter um melhor profissional se você não fizer nada. Você só vai gastar dinheiro, só vai gastar tempo. Você precisa exercer a tua função de transformação.
Quem se transforma não é o psicólogo. Claro que contribui muito para a vida da pessoa, do profissional, mas quem está sendo transformado ali é o cliente, é o paciente que está ali porque precisa. Ele não veio ali à toa. E entendo que é muito desafiador para uma pessoa falar da vida dela para alguém que até então ela não conhece, né? Principalmente num processo de anamnese, de uma avaliação psicológica. Mas às vezes é melhor também, né? Às vezes a pessoa também, ela vai demorar talvez para se abrir. Mas depois, assim, ó, você não tá no vínculo de família, de amizade dela, aí eu acho que fica até mais fácil para não pensar em julgamento, não sei. Porque você vai falar, sei lá, vou falar mal da amiga ou do marido, ou não sei o quê. Mas para alguém que conhece, cara, fica totalmente parcial na situação, assim, também, né? Não é nem falar mal, mas assim, abrir uma situação, uma vivência, né? Perfeito, bem lembrado, Dani. Existe uma questão ética muito forte, que é do não julgamento, né? E, obviamente, tudo aquilo que é falado dentro do setting terapêutico fica ali, né? É uma questão muito... Tem um grupo do WhatsApp dos profissionais para ficar falando, olha, a Carmen foi lá, a dona Carmen... Peguei um aqui que, Deus, olha... Ih, a dona Carmen tá aí? Meu Deus, a dona Carmen... Já passou por aqui também, né? É a dona Karma já, não é nem Carmen. Né? A única coisa que eu tenho, digo por mim, né, profissional de psicologia, é um grupo onde tem todos os psicólogos de futebol dos clubes da Série A e B do Brasil. Mas ali são tratados temas técnicos, éticos, né? Obviamente só isso, mas detalhes de forma alguma. E nem pode ser aberto assim para as pessoas, né? Mas isso que a Dani falou é muito importante mesmo, porque às vezes você não consegue se abrir com um amigo e o psicólogo realmente, eu vejo muitas pessoas que às vezes, preciso de um psicólogo, quando você encontra ela novamente, ela... já é outra... foi muito legal, falei muita coisa que eu não falaria para outra pessoa e, meu Deus, semana que não vê a hora de voltar. E acaba virando um grande amigo, porque o psicólogo acaba virando amigo, né? Um confidente amigo embasado na ética e na moral, digamos assim, porque né? ele não vê a hora de voltar para conversar. Na tua área é complicado, né, Zico? Porque às vezes, né, o pessoal que trabalha com humor, às vezes é até palhaço mesmo, né? Tem muito palhaço depressivo, assim. Sim. Então, você começa a lidar, assim, e o tempo todo você tem que estar bem. E tem que estar bem. E a gente não está bem o tempo todo. Não tá com vontade de fazer brincadeira o tempo todo. Então, é uma área também... Exatamente. Talvez você tenha até alguns pacientes que trabalham assim. Não sei, o Zico. Não, eu já conheço há tempo. 10 anos juntos. 10 anos. É isso. Existe na área do... fazer sorrir, né, digamos assim, talvez em outras palavras, mas você ter a obrigação de fazer os outros sorrirem. Palhaços, por exemplo, existe um índice muito grande de suicídio ou de tentativa de suicídio, né? E nem sempre a pessoa vai estar bem, ela não vai, ou ela faz por obrigação, porque precisa, e não só no cenário do profissional palhaço ou do humorista, etc. e tal. A gente pega empresários, gestores, gerentes, jogadores, atletas, funcionários, enfim, de todas as linhas, com uma necessidade muito grande de entender o próximo, né? E quando a gente pensa assim em entender o próximo, a gente tem que sair do nosso eu, mas de dentro para fora, não de fora para dentro. Esse que é o detalhe. Aí as pessoas querem se relacionar com as outras para se preencher. Nada se preenche, gente. Não se preenche. As coisas começam de dentro para fora, do interno para o externo, né? Então, se a gente precisa do externo, a gente vai ficar sempre refém do externo. Aí a gente não olha para nós. Mas e como que você estimula com que essas pessoas olhem para dentro? Como que começa esse exercício? Geralmente as pessoas têm uma dificuldade, eu não gosto muito dessa palavra dificuldade, porque é aquilo que eu falei agora há pouco. Eu entendo a dificuldade como alguém que não tem a opção de acordar pela manhã todo dia. Mas tem um desafio. Tem um grande desafio. Eu gosto dessa palavra. Por quê? Porque ela vem do esporte. E a palavra desafio desafia. A gente vai ultrapassar, a gente vai conseguir dar uma instigada no cara, né? Isso é legal. Eu entendo que a gente precise falar mais das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A gente vive o nosso dia a dia muito mais ou menos, muitas vezes, né? Porque a gente não se olha, porque a gente não trabalha as emoções, os sentimentos, as sensações. E quanto menos a gente trabalha as nossas emoções, os nossos sentimentos, menos a gente se entende. Porque nós somos aquilo que está dentro de nós, não o fora, o externo, né? Então, se você é uma pessoa que não trabalha, não transita, não articula as emoções, os sentimentos,
você vai ficar engessado, enrijecido, você não vai entender o que está acontecendo, o que está rolando, né? Então, o primeiro passo também é trabalhar as emoções e sentimentos. O Dr. Grauzio Varela, ele é um psiquiatra famosíssimo, e ele confirmou uma coisa que eu sempre digo no meu dia a dia: as pessoas precisam falar das suas emoções e dos seus sentimentos, porque senão viram doenças. Fica engessado, fica impregnado, fica cristalizado. E se a gente não transita isso, a gente padece por dentro. A gente não morre por fora, porque a gente tem um corpo físico e ainda uma mente. Mas por dentro a gente não consegue se entender e a gente padece por dentro. Ao ponto de não entender o que está acontecendo na vida. E aí sim a gente vai em busca do meio externo, do outro, das coisas, do rótulo, né? Eu sempre falo no meu dia a dia, nos atendimentos, para os pacientes, pessoas que estão em um processo transitório depressivo ou ansioso, não falem que vocês são tal transtorno, tal disfunção cognitiva, um transtorno de ansiedade ou uma depressão. Vocês não são isso, vocês estão assim. Aí o cérebro da pessoa entende que é um processo transitório, não é fixo, não é engessado, e logo começa um processo de transformação. Mas tudo isso depende da pessoa. Você pode dar o caminho. Eu falo que eu sou o GPS, né? Eu conduzo, eu articulo em movimento, mas quem tem que ir é a pessoa, né? Quem tem que percorrer esse caminho não tem como ser diferente. É a pessoa. Mas uma coisa que me chama a atenção também, uma curiosidade, porque você é uma esponja, você absorve tudo quanto é problema, a pessoa vai lá, vai falar da vida dela. E quem cuida de você? Outro terapeuta. Outro Pois psicólogo. né? Que é uma carga. Isso existe. Sim. Eu penso que existe essa necessidade, não é nenhum luxo, né? Hoje, todas as pessoas deveriam fazer terapia, diferente da abordagem, mas existe essa necessidade. Eu também. Eu tenho as minhas questões. Fora do consultório, eu sou um ser humano. Aí entra aquela história de deixar o problema no trabalho, né? Porque você não pode levar nada. Você escuta uma história, às vezes, que mexe com você de repente. Aí você vai levar para casa, não pode, né? E como é que você lida? Isso que eu fico imaginando, né? Porque tá na tua cabecinha. Não é fácil. Assim, no começo eu me pegava muito mais, né? Eu levava para casa estudar temas, situações, dava uma olhada no registro de sessão, vou fazer isso e aquilo, e buscava livro, etc e tal. Mas chega um momento que não dá, você tem que separar muito bem as coisas. E esse é o desafio das pessoas, tentar separar as coisas, né? Eu falo assim que quando eu morrer, lá na frente, eu não quero ser lembrado como o psicólogo Rodrigo Fontana, que fez isso ou aquilo, etc., assim como outros colegas fizeram muitas coisas. Eu quero ser lembrado como Rodrigo Fontana, pessoa, ser humano. E como ser humano, nós somos imperfeitos. Exato. Nós temos defeitos, ponto. Todos nós. Tem um amigo meu que é psiquiatra, ele falou, sabe qual é a diferença do psiquiatra e do paciente? Eu falei, não, ele falou, o psiquiatra que tem a chave do consultório. Porque está no mesmo nível. É a única diferença. Na vida pessoal, é melhor não saber. Que ter a chave do consultório. Mas agora sim, entrou para dentro do setting terapêutico. É o profissional. Aí é 100%. Né? Cara, e dentro da minha profissão, esse é um grande desafio. A gente conseguir separar as coisas, e é preciso, é muito importante. Você tem que estar 100%, não é 99%, é 100% conectado com o ambiente, com a pessoa, porque ela depende de você. E falando na profissão, quando o profissional ele sente que ele já não consegue render tanto no trabalho, aí já é um quadro depressivo, o que você sente, assim, né? Já é o estresse? Como que você identifica? Assim, a grande maioria das pessoas que vão procurar ajuda terapêutica, elas já estão dentro de um quadro de disfunção cognitiva. Elas já estão passando por algo muito desafiador e que, por algum motivo, esperaram muito tempo e se torna muito mais desafiador para o psicólogo tratar. Por quê? Já está em um quadro, muitas vezes. Aí requer mais tempo, mais investimento de tempo, mais estudo em relação a isso. Mas eu sempre digo que tudo se inicia pelos fatores estressores do dia a dia dela. Questão social, cultural e familiar. Eu gosto muito desses 3 temas que levam a uma condição de vida da pessoa. Ou seja, aquilo que a pessoa passou
muito provavelmente ela vai tomar decisões no dia a dia dela, pautadas na sua experiência. Ou seja, uma pessoa que sofreu muito, ela vai fazer as outras pessoas sofrerem, porque é o contexto de vida dela. Ela não entende que aquilo que passou, passou, e ela pode fazer a diferença a partir do agora. Ela acha que ela é o sofrimento. Eu tenho uma teoria comigo, dentro do meu consultório tem um cacto bem grandão lá. E na primeira sessão eu já levo o paciente ali para mostrar aquele cacto. Você está preso nesse cacto, você muitas vezes sofre, tem dor, porque você acha que você está abraçado nesse cacto. E o cacto tem espinho, dói, arde, né? Causa sofrimento. Aí eu pergunto assim, você realmente quer soltar isso? E muitas pessoas têm dúvida, porque é a única forma de viver dela. Ela não se sente viva se não estiver sofrendo. Olha que profundo isso. Ela não se sente viva se não estiver com dor e sofrimento. Nossa, Caramba, que pesado Estado fixo de sofrimento. Ela acha que a vida dela é um sofrimento. E ela precisa tomar a decisão de soltar isso. E para toda escolha na vida, a gente precisa abrir mão de algo. O que é que aquela pessoa, aquele ser humano está disposto a abrir mão para ter outras coisas? Para ter o quê? Felicidade, alegria. A vida também é feita de momentos desafiadores e de tristeza também. A tristeza é um estado normal do nosso dia a dia. Mas a questão é em quanto tempo essa pessoa está triste. Mas essa dor está atrelada a quê? Que a pessoa não quer... Dá um exemplo prático, assim. A que ela não quer soltar, assim? Às vezes é uma relação doentia, o que é essa dor? Ser notada. É tudo isso. Se você reclama, você está sendo notada. Se você não reclama, As pessoas querem ser vistas no dia a dia, né? E nós achamos que o mundo gira em torno de nós. Então, se por algum motivo... Não. Uma descoberta agora, né, Francisco? Eu achei que... Zico, passa no consultório. Tá acostumada no palco, todo mundo olhando para ele, né? A vida não é o palco, não. Assim, Meu Deus do céu. A gente quer ser aplaudido. Né? A gente quer se sentir importante. Você é o cara... Quando eu não tenho, eu vou embora. Imagina, né? Exato. E o ser humano gosta de ser visto e notado. E quando... Um exemplo, né? Entende que não está sendo visto, não tem importância, não é notado. Às vezes a pessoa passou do lado e não viu, ela já acha que o mundo está contra ela. Né? Situações relacionadas ao trabalho, ao estado compensatório da pessoa. Trabalha, mas não tem a remuneração ou o reconhecimento, né? E nem tudo se trata de dinheiro, obviamente, mas não é reconhecido dentro de uma empresa ou de uma grande empresa. Mas aí faz parte de você mudar isso. Você já tem a resposta. Você já está nessa situação. Agora, o que eu sempre digo também no meu dia a dia, o que é que nós vamos fazer com aquilo que nós temos? Nós temos um problema, uma situação, um desafio, uma dificuldade, enfim. O que eu vou fazer disso? Eu vou mudar, eu vou tentar transformar, movimentar, articular isso, ou eu vou ficar com isso? O problema não vai ser resolvido sozinho. Meu Deus, Chorando. Chorando. Pior, né? Voltando ao contexto do cacto, né? A pessoa tem muita dificuldade de soltar o cacto. Por quê? Porque ela entende que a vida dela é um sofrimento, é uma dor, e se ela soltar isso, ela não se vê mais na vida. Aí vem as crenças. O quanto as crenças limitantes ou centrais dessa pessoa estão interferindo no desenvolvimento, na evolução desse ser, dessa pessoa. Porque ela acha que a família dela foi assim, o assado, ela também tem que ser. Vou contar uma história para vocês, eu vou me permitir. Minha mãe vai ficar brava comigo, mas tudo bem. Eu tinha 37 anos. Quando eu tinha 22 para 23 anos, eu cheguei em casa e falei, mãe, eu quero estudar. Eu não tinha feito faculdade ainda, né? É uma história bem legal. Daí eu falei, mãe, eu vou estudar psicologia. Daí minha mãe é de uma família muito simples, tal, uma realidade familiar, né, muito simples. Ela falou, não, filho, é muito para você. Ou seja, minha mãe falando isso para mim. Eu não dependia de dinheiro porque eu trabalhava e eu ia pagar tudo, enfim. Mas eu queria uma motivação dela, né? E ela falou isso. Aí eu, hã?
Tipo, hã? Daí ela, não, filho, vai fazer igual o teu tio faz, que ele trabalha numa fábrica, trabalhou a vida inteira, foi aposentado e tal. Aí eu falei, não, mãe, eu quero trilhar o meu caminho, né? Eu quero me conhecer melhor, conhecer as pessoas e o mundo uma forma diferente do que eu via antes. Então eu vou fazer, eu tô pensando em fazer. Filho, é muito para você. Assim. Mas eu compreendi aquilo e depois daquilo me veio uma sacada mental que acredito que tenha mudado a minha vida. Que foi o quê? Eu não fiquei preso naquela situação porque era a história de vida dela, que ela tinha vivido e eu não. E ela queria te proteger, de certa forma. Exatamente por quê? Exatamente, Porque das era o modelo, frustrações. era a experiência que ela tinha na vida. Que o certo, o correto, era trabalhar numa fábrica, enfim, numa empresa, batendo cartão. E eu, não, eu quero galgar outros caminhos, outros cenários e buscar algo mais desafiador para a minha vida. Se naquele momento iria dar certo ou não, eu não sei. Mas eu vou tentar provar para mim, né? E a partir daquele dia, eu mudei o foco, porque se eu ficasse pensando nisso, ela é minha mãe. Eu iria, de alguma forma, ficar chateado, bravo, irritado com ela. E depois daquele dia, todos os dias da minha vida, inclusive hoje de manhã, eu levanto e falo, eu vou provar para mim que eu tinha razão. Qual foi a sacada aí? Que eu parei de focar nela. E depois daquele dia, eu não foquei sequer um único dia em relação a isso. Ela continua minha mãe, continua amando, mas eu era o agente de transformação ali. Eu tinha que me transformar mentalmente falando. No que você acredita. Mas quando acontece uma coisa no teu trabalho, tua mãe, hoje tive um dia tão cansativo, eu falei, até Vi. avisei. Não, hoje ela mudou todo Eu te o avisei. contexto, Hoje ela né? acredita. Hoje ela acredita e tem muito orgulho. E é por isso que é tão difícil você se abrir com alguém e pedir a Exatamente. opinião de alguém. Porque cada um tem uma experiência de vida, Muito legal. cada um tem uma visão. Verdade. É muito difícil. Então, às vezes, sei lá, tá num começo de relacionamento, você vai se abrir para uma amiga. Mas o que ela tá vivendo é Exato. diferente do que você tá vivendo. Então, como que você opina sem viver aquela experiência? Baita pergunta, né? Conselho amoroso para padre, né? É. Pedir conselho amoroso para padre não dá. É difícil, né? É difícil. Também tem um amigo, mas Eu acredito que o psicólogo, enfim, ele precisa estar o mais possível conectado com a sensibilidade da outra pessoa. Por exemplo, se o psicólogo não for sensível, todos os diplomas que ele tem na parede não vão fazer sentido. Se ele tiver um monte de diploma e tal, currículo, trabalha aqui ou ali, ou no clube de futebol ou não, e não conseguir ajudar o seu paciente, o seu cliente, não faz sentido. Se ele não tiver nenhum diploma, ou só o de psicologia, e conseguir contribuir, ajudar e conduzir aquela pessoa a ser melhor, e é o melhor que ela pode ser, não quer dizer que ela vai ser a melhor de todas, né? Tem 3 coisas que eu acho fundamentais nesse processo. Primeiro começa com C, que é cuidar. Cuidar de si. Curitiba. Não. Começa com C, o Curitiba. Cuidar de si. Se você conseguir cuidar de si fisicamente e mentalmente, vai te possibilitar acreditar mais em você. E acreditando mais em você e se cuidando, você vai conseguir ser o melhor que você pode ser. Ser o melhor que você pode ser não significa que você vai ser o melhor de todos. Significa que você vai dar o teu melhor. Se você vai agradar ou não as outras pessoas, aí é uma outra situação. E aí não depende de você, não está no teu controle isso. Mas que você vai conseguir e ter condições de se dedicar e ser o melhor que você pode ser, isso sim. E aí tá bom, você poder ir dormir à noite, em paz, tranquilo, sabendo que o teu dia você se dedicou ao máximo com aquilo que você tinha, dentro das condições que você tinha, é gostoso. Aí vem a paz. E Legal. na questão da compulsão, ela é um resultado de todo esse desequilíbrio? Ela é uma instabilidade do nosso corpo físico e mental, que é um só, né? O físico, ele é coordenado pelo mental, né? A nossa vida, ela é emocional, e essa instabilidade / impulsividade, ela vem de diversos fatores. Eu tenho recebido muitos casos relacionados à sexualidade no consultório, né? Por quê? Vou dar um exemplo, drogas ou sexualidade, por exemplo.
A pessoa quer prazer a curto prazo. Por quê? Porque viver o processo é árduo, dá trabalho, né? E se tem duas coisas que eu garanto a primeira que dá trabalho no consultório, para a pessoa que vai ser essa transformação na vida e ter essa transformação na vida, e a segunda é que é possível melhorar. Mas sem trabalho não tem como. Sem se dedicar não tem como, né? Então, essa impulsividade, ela vem muitas vezes para ter o prazer a curto prazo, seja em relação à droga, a álcool, à sexualidade, impulsividade em relação à compra, né? A pessoa querer comprar e não se vê suficiente, sempre quer comprar mais. Tem 30, 40 camisas dentro do armário, vai usar todas, né? E tá chegando mais, né? Nas redes sociais aí a gente vê muito isso. E por que as empresas estão investindo muito nisso? Porque tem muita demanda. Existe essa instabilidade do equilíbrio. E ter o equilíbrio não é ser 100% o tempo todo o melhor. Nós precisamos nos desapegar disso, de sermos os melhores. Nós podemos ser o melhor de nós, né? Eu participei agora do final de semana de um congresso internacional de felicidade. E lá falava muito sobre isso, né? Quanto mais a gente se dedica para o outro, mais a gente coloca a nossa felicidade na mão do outro. Já ouviram dizer assim, né? Um ditado popular. Você é a minha felicidade. Toma, Zico, a minha felicidade. Cuida bem dela. Obrigado. Não faz sentido, não encaixa, porque ela é minha. Sim. Né? Então, se eu deixo a minha felicidade na mão do outro, o outro pode fazer o que quiser. E o outro não é responsável pela tua felicidade. Você pode contribuir, fazer parte da vida do outro, mas você não é a vida do outro. Você tem a tua vida, a outra pessoa tem a vida dela. E os dois fazerem parte da mesma vida, aí tudo bem. Aí a conta fecha. Né? E você recebe muitos casais, sim, você trata do homem e da mulher separado ou juntos, ou determinado momento cada um, e daí você vê que os dois estão com o mesmo objetivo, mas estão separados. Que o marido sempre está errado na situação, daí ele consegue constatar. É isso aí, viu? É mais ou menos por aí. Entendi. Viu? É por aí? É de verdade. Recebo alguns casais, não é o meu foco, né? Mas atendo com o maior carinho, enfim. Estudo muito em relação a isso também. Eu vejo um tema básico: falta de comunicação. Um relacionamento, seja qual ele for, com um amigo, com uma amiga, com um marido, enfim, com a esposa, se não tiver comunicação, não vai, não dá, não encaixa, a conta não fecha. Então, se tem algo para resolver, começa se comunicando, começa conversando, dialogando. Aí eu pergunto, como é a comunicação de vocês? Não, a gente nem tem. Não, como assim? Vocês não são um casal? Mas eu saio às 6 horas da manhã, volto às 9, ela já está dormindo e tal, etc. Ou seja, está errado. Só que as pessoas não estão abertas à comunicação. Por quê? Porque o se comunicar vai chegar a alguma situação incômoda, indesejável, que está faltando algo em algum lugar. Aí as pessoas vão no externo. Aí finge que está tudo bem, ninguém resolve nada, não tem discussão, mas também não Exato. tem o outro a gente lado não briga. bom, né? Vocês não brigam, que bom. Mas vocês também conversam? Também não conversa, né? Não, a gente não conversa. Nós já não conversamos para não brigar. Né? E olha o quanto isso é emergente. Mesma coisa aqui, se a gente não conversar, não dá. Todos nós temos um propósito, né? O teu talvez de fazer as pessoas sorrirem, o teu de levar informação, né, correta para a população, eu acho bacana isso. Eu de alguma forma tentar conduzir. Cuidar de nós dois. Também, vai dar trabalho, né? Nossa Senhora, os dois. E na área esportiva, assim, qual que é a tua importância para ajudar os jogadores a manterem o foco? Eles lidam com muita pressão, né, dos torcedores, do clube como um todo, e tem que dar resultado. É pior do que trabalhar em banco, né? Meta. Então, como lidar com isso? Então, Dani, é pior sim, porque existe uma questão relacionada à imprensa, né? Então, o que acontece no contexto do futebol, muitas vezes é externalizado, e aí tem N situações que podem prejudicar não só o atleta, o clube, enfim, né? E a gente precisa ter muita cautela em relação a isso no dia a dia,
E eu sempre falo assim no meu dia a dia, que antes de olhar o atleta, eu preciso olhar o ser humano. Porque muitas outras pessoas não olham o ser humano. Eles olham o cara que vai fazer o gol, que vai tirar, ou que vai pegar um pênalti, etc. O cara que vai ganhar um título, quanto ele vai ganhar, se tem patrocínio ou não. Isso o cenário do futebol cuida, né? O empresário, enfim, o clube, etc. e tal. Mas e quem olha para aquele contexto humano, das suas fragilidades, dos seus desequilíbrios, das suas fortalezas também, da instabilidade, da estabilidade emocional? Quais são os desafios que ele teve no seu histórico de vida? Ele já teve lesão, não teve lesão? Ele está envolvido num quadro fora ou dentro de campo desafiador, digamos assim, de instabilidade, de estresse, de ansiedade, de depressão. Tem muitos casos no cenário do esporte em si, não só no futebol, atletas de alto rendimento com depressão. A gente pega Michael Phelps, na última Olimpíada, ele ganhou, mas ele ficou um tempo parado. Aquela ginasta americana, a Biles, ela desistiu no início da competição. Por quê? Porque no esporte é feio falar isso. Tanto que a Simone Biles, se não me engano, né? Ela desistiu, ela falou que não aguentava mais aquele peso. Por quê? Porque todo mundo esperava dela a perfeição. E tem que ser a melhor, a melhor, a melhor. E ela não vai ser a melhor sempre, as pessoas têm que entender isso. Volto a dizer, ela pode ser o melhor que ela pode ser para ela. Se isso vai agradar as outras pessoas ou não, aí é de cada um. Ela não tem esse controle. Ela já foi algumas vezes campeã olímpica, mundial, ela é a melhor de todos, de todas. Mas ela não vai ser assim sempre, ela sabe disso. E é uma pessoa que começou a fazer um processo terapêutico, tem ajudado muito ela. Michael Phelps também se envolveu com situações de droga, etc. e tal, mas foi um multicampeão, acho que o maior de todos os tempos, né? Mas o que é em comum aí? As dificuldades, os desafios que cada um tem, todos nós temos. E a pressão de ser o Não melhor. é porque, exatamente, a pressão de ser o melhor e ter que ganhar. Aí a pessoa vai lá e faz 10 gols, ou, enfim, um exemplo, né? É um artilheiro, em um jogo não marca. Porque aquela pessoa está com problema. Ele só não marcou. Ou perde um gol importante, né? Que poderia ser o gol do título, né? Parece Exato. que esquece os 10 gols. Exatamente, mas o ser humano é assim. Eu sou flamenguista, eu penso no Michael isso todo dia. Michael tivesse feito aquele gol, Michael, filho da mãe. Exatamente. É que deposita, tipo, não é todo o resto e chegar nos pênaltis, não é, né? É aquela pessoa que errou ali. Exatamente. Daí... Agora pense na pressão que esse atleta tem, né? Tem todo um cenário externo ali de clube, de imagem, de situações relacionadas ao contexto familiar, social, onde a família está pretendendo trocar de casa ou de carro e o cara vai lá e recebe uma oportunidade, fala que não, aí depois se arrepende. E a cabeça desse atleta, muitas vezes em formação, tem atleta que inicia lá no sub-9, sub-10, que é a iniciação esportiva, e vai até o sub-20, chega ao profissional. Aí se consegue fazer um processo de acompanhamento e desenvolvimento, a gente chama isso de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, onde você foca nas questões psicológicas e de desenvolvimento emocional do atleta. Mas para isso tem que ter tempo, às vezes ele não tem. Ele chega no clube, daqui a pouco em X meses já sai porque não foi bem. Porém, às vezes veio de um outro estado. É isso que eu ia falar, porque envolve muito, né? Cultura é diferente, tudo é diferente. E eu acho que uma coisa que deve pegar muito, que eu vejo, pelo que eu acompanho pouco, mas eu vejo, é o salário, eu acho que é a parte financeira. Você pega um jogador badalado que vem para ganhar 1.200.000 reais por mês, e você pega um menino que está começando ali, que está jogando muito, que está arrebentando, e está ganhando seus 100, 200 mil, que já é um bom salário, mas o cara parece que... Por que o outro é badalado, não faz nada? E o cara começa meio que desanimar. Eu percebo muito isso, né? Tendo nos clubes, que parece que o jogador... A questão da recompensa. Da recompensa. Pô, mas espera aí, o meu próximo contrato, por que eu não posso? Eu estou jogando mais. Aí o medalhão está ganhando muito, né? E eu ganhando menos. Cria uma frustração, né? O cara já vai para campo pensando, meu Deus, por quê? Né? Exato. Isso trabalhar na cabeça dos jogadores, isso também é difícil. E assim, todo atleta quer jogar e se sente em condição de jogar. Mas a gente esquece que só 11 jogam no contexto do futebol, né? Então, é importante até o atleta também entender qual é o momento que ele está.
Ele está apto para isso? Ele teve uma boa semana de treino? Não, ele não teve uma boa semana de treino, então ele não está apto a desempenhar um bom jogo. E ele entende que ele está preparado 100% para aquilo, e muitas vezes não, né? Então é entender esse cenário interno, do interno para o externo, novamente, né? Seja no contexto clínico, ou seja no contexto esportivo, de alto rendimento, a gente vê as coisas de dentro para fora muito melhor. É mais saudável, causa mais equilíbrio. Legal. Rodrigo é bom de papo, É né? bom de papo. Ia render aqui, ó, a gente Meu poderia Deus. ficar Um dia inteiro, dia né? aqui Tô me conversando. acostumando, É, porque a gente acaba se consultando. Oh, como é bom, né? Daqui a pouco a gente começa a se soltar e pergunta, mas e isso? Isso, e se eu Hipoteticamente, fizer? uma amiga minha Uma amiga. aconteceu isso, né? Verdade. Verdade, Clássico, verdade, né? verdade. Mas obrigada, Rodrigo, pela Obrigado, Rodrigo. tua participação, pela tua disponibilidade em ter vindo aqui conversar com a gente. E com certeza aí a gente planta uma sementinha em cada um que está acompanhando a gente, que está assistindo aqui. A É ideia importante do para... nosso podcast Ainda é mais esse. agora, final do ano, né? Todo mundo começa uma Ai, reflexão aí mais acentuada, né? Então é importante. Essas datas aí sempre são de muita reflexão, né? Eu tenho uma que é... Será que o Roberto Carlos vai fazer um especial? Tipo Ai, essa? ai, ai. Me avisa para não assistir. Brincadeira. Não, é um momento muito desafiador, digamos assim, onde a sensibilidade das pessoas ficam mais à flor da pele, né? Onde há muitas vezes questões familiares ou relacionamentos, e os relacionamentos hoje são o grande cerne do ser humano, digamos assim, né? Mas também o grande desafio das pessoas. Nós, enquanto pessoas, temos dificuldades em lidar com pessoas, né? A gente pega o contexto social, o contexto familiar, em algum momento, em algum lugar, vai ter alguma situação onde a gente vai nos fazer refletir no final do ano. Então é um momento de muita reflexão, de muita cautela também. E se tivermos a oportunidade de nos aproximarmos de pessoas que nós gostamos e que por algum motivo a vida nos levou para mais longe, acho que a gente não pode perder essa oportunidade. A vida é bastante curta. Passei sábado e domingo no Congresso de Felicidade, falou muito em relação a isso. Tem coisas que a gente não precisa deixar para depois. Agradeça quem tem que agradecer. Tem pessoas que não vão ficar na tua vida, isso é normal, isso faz parte do processo. E, enfim, fica a reflexão, né? Mas tem coisas que a gente pode fazer agora, agradecer, falar que gosta, falar que ama, mas não deixe para depois. O depois pode nunca chegar. Legal. Boa Aí, reflexão. uma baita de uma mensagem, vamos terminar então. Obrigado. Né? Queria agradecer a oportunidade de estarmos falando um pouquinho sobre saúde mental. Venho aqui representando os meus colegas de profissão, os psicólogos, que temos um desafio muito grande e também uma responsabilidade de podermos contribuir, conduzir e ajudar outras pessoas a melhorarem o seu estado. E se isso vai fazer os outros felizes ou não, as outras pessoas, eu acho que isso a gente pode se desapegar um pouquinho, que as pessoas não têm obrigação, mas elas podem sim ser o melhor que elas podem ser no seu dia a dia. Muito bem. Isso aí. Mais Obrigada, um então, Mãos de Papo, gente. hein? Papo legal. Papo legal mesmo, trazer uma reflexão aí para esse final de ano. Isso aí. Isso aí, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.